E olha, quem vai nos ajudar nessa reflexão é o Padre André Gustavo, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Benedito, a paróquia de Aparecida e membro do clero da Arquidiocese de Aparecida. Bem-vindo, Padre, a sua bênção. Deus abençoe, um bom dia, Padre Pablo, Letícia Bom e a dia. todos. Uma alegria estar aqui com vocês uma vez mais. A alegria nossa, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Queria que o senhor começasse então falando para a gente sobre o Advento, o que é esse período tão importante da nossa Igreja Católica. O Advento, ele abre para nós um novo ciclo nessa caminhada do ano litúrgico, o chamado ciclo do Natal, com esse convite a preparar o nosso coração para aquele que vem. Seja no mistério do Natal, dia 25 de dezembro, importante a gente estar com o nosso coração bem aberto para acolher Jesus que nasce e quer renascer todos os dias na nossa vida. E também o tempo do Advento é um tempo oportuno para a gente fazer uma revisão de vida, renovar nossa fé, nossa esperança, ver aquilo que carece de conversão na nossa vida, para a gente poder esperar a vinda gloriosa de Jesus. Ele vai voltar, como reza o credo, para julgar vivos e mortos. Nós não sabemos quando será a hora. Então o Advento também nos convida à vigilância, a estarmos preparados para o dia do Senhor. Uma reflexão maior também, né? Sim, com certeza. E quais são os textos bíblicos que iluminam este tempo? Sabemos que temos a figura de João Batista, Nossa Senhora. Conta um pouco para a gente. Em cada liturgia das 4 semanas do Advento, nós vamos fazendo um caminho, percorrendo um itinerário, acompanhados pelo profeta Isaías, o profeta que anuncia tempos messiânicos, a chegada do Messias Salvador. É de Isaías o texto: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E depois, já então ali no Novo Testamento, como você bem disse, Padre, temos a figura de João Batista, o último maior dos profetas, que vem para essa preparação mais imediata. Lá Isaías já dizia: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E João Batista é aquele que vem para preparar os corações, né, do povo, da gente, do seu tempo, para acolher o Messias, o Cristo que está chegando. E além de João Batista, essa figura que nos apela à conversão do coração, temos a própria Maria, com o seu sim, a sua disponibilidade, a mensagem ao anúncio do anjo. Cumpra-se nela a palavra de Deus, o Verbo se encarna e nós ganhamos de presente Jesus, nosso Salvador. A gente pode explicar um pouquinho melhor cada uma dessas passagens? A gente tem Isaías, a gente até vai mostrar, a gente tem uma arte mostrando um pouquinho, falando um pouquinho dessa passagem. Pois um menino nasceu para nós, um filho que foi dado, ele recebeu poder em seus ombros e será chamado o Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Sempiterno, Príncipe da Paz. Aí é o cumprimento da promessa, né? Tanto que esse texto de Isaías, que está no capítulo 9, ele é o texto utilizado na liturgia da noite do Natal, a missa do dia 24. O Advento nós dizemos que é o tempo da promessa. E quando Isaías anuncia: o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz, pois um menino nos foi dado, nasceu para nós esse conselheiro admirável, pai dos tempos futuros, príncipe da paz e todas as demais qualidades que Isaías coloca, ele está nos falando mesmo da realização da promessa de salvação, que todos os profetas anunciam e que chega a nós em sua plenitude na encarnação do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Maravilha. E agora conta para nós o seguinte, Padre, durante o tempo do Advento, vivemos essa grande expectativa pelo nascimento do Senhor. Como isso se relaciona com a nossa esperança? A esperança cristã, claro, vivendo neste ano de modo muito especial o Ano Santo. Nós temos aproveitado, sobretudo, esses últimos dias desse nosso ano litúrgico para falar do fim. O fim. Qual é o nosso fim? Para onde nós caminhamos? Então, termina um ano litúrgico e já começa o tempo do Advento ainda nos motivando. O que nós esperamos? Os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, enfim, toda a nossa vida nos orienta
para onde? Por isso que nós vamos viver muito forte nessas 2 semanas primeiras do Advento, esse convite a preparar o nosso coração para essa manifestação gloriosa do Senhor. Então, qual que é a nossa esperança? A nossa esperança, o nosso desejo é de salvação, é de plenitude, é de sentido de vida, é de alegria, é de amor, de paz, que só Jesus pode nos trazer. Então, nós caminhamos nessa esperança, vivendo o hoje da nossa vida, para que quando o Senhor volte, Ele nos encontre preparados e bem dispostos para Ele. E aí o Advento também, como todo o contexto desse final de ano, o Natal, as festas que nós celebramos, é tempo de renovar a fé, de renovar a nossa esperança e de buscar, né, sermos pessoas melhores mesmo, para Deus, para os irmãos, né, e viver esse espírito próprio da alegria, da fraternidade, do amor, que é muito forte nesses dias de fim de ano. E também outra passagem que a gente tem, outro texto bíblico também muito característico desse tema, desse período, né, do Advento, é uma passagem de Mateus. A gente vai mostrar também, ela fala assim, né? Por aqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judéia, dizendo: convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Apareceu João. Apareceu João, isso. Essa grande figura, esse grande profeta. A mensagem de João é um apelo à conversão. Quando ele diz o reino está próximo, ele está dizendo, olha, Jesus está chegando. Jesus é a realização do reino. Tanto que os ouvintes de João vão perguntar, nesse mesmo contexto do Evangelho de Mateus, o que a gente tem que fazer? Né? E João pede então a conversão, né? Que sejam dados a partilha, ao amor fraterno, à paz, né? Ao senso de justiça. É esse modo de preparar o coração para a vinda do Senhor. Então o Advento, na figura de João Batista, é sempre um tempo que nos convida a uma conversão esperançosa, vamos dizer assim, para que a gente possa realmente dar de presente, né? Para aquele que nasce, para aquele que é o aniversariante, né? Jesus, o nosso coração novo, transformado. E essa conversão, como que a gente pode viver essa conversão de maneira profunda nesse período? A gente está falando, né? Reflexão, a gente falou no começo dessa conversão. Como vivenciar essa conversão de fato? Eu creio que o final do ano já nos leva a fazer um balanço da vida. O que foi bom dentro dos meus propósitos, o que eu cresci, o que eu melhorei, o que ainda me falta. Então seria muito bom fazer um exame de consciência, uma profunda revisão de vida, tendo a oportunidade de se aproximar do sacramento da reconciliação, celebrar a confissão sacramental para poder ter esse propósito de transformação. Então, no que eu preciso ser melhor? As atitudes, os sentimentos. E esse convite à conversão, ele é vivido muito mais concretamente no Advento, quando nós podemos assumir alguma atitude, uma obra de misericórdia, por exemplo. Por exemplo, se eu sou um pouco fechado em mim mesmo, não sou tão aberto a esse amor fraterno, que tal fazer uma visita para um enfermo, para um idoso no tempo do Advento? Aqui já tem um passo de conversão, de transformação, de uma experiência que pode mudar a nossa vida. Mas faz uma listinha lá, preciso melhorar. Coloca no papel mesmo, né? Escreve e vai rezando com a palavra de Deus em cima desse propósito, né? Se eu ando meio impaciente, intolerante, o que eu preciso fazer? E fazer esse compromisso. Aí é o fruto de conversão, que sem a graça de Deus não é possível, porque nós somos humanos, somos limitados, nós precisamos da graça de Deus. Então, a palavra, a confissão, a Eucaristia, essa caminhada no tempo do Advento pode nos ajudar a ser uma pessoa nova. Eu costumo dizer, Jesus não nasce de novo, mas ele pode nascer de um jeito novo no seu coração. E rapidamente, padre, além do presépio, temos a coroa do Advento. Explica para nós rapidamente o significado, é aquela pergunta, a vela tem que ter cor, não precisa? Conta para nós um pouquinho. Bom, a coroa do Advento já é uma prática muito antiga, já no hemisfério norte, vamos dizer assim, para preparar. As famílias colocavam essas velas para preparar o Natal. A liturgia entende que esse sinal, esse símbolo é muito valioso para nós também. Eu dizia que o Advento é um itinerário de convite à vigilância, à conversão, né, à alegria, a renovar a nossa esperança, a nossa disponibilidade para acolher o Senhor que vem. Então a coroa,
esse sinal na nossa igreja, nos ajuda a cada domingo, quando vamos acendendo uma vela, a fazer esse propósito. Sempre ela é ornamentada com os ramos verdes, né? Na sua forma circular, para mostrar o infinito, a eternidade, e as velas. Realmente, né? A gente não tem um consenso, né? Muitos se apropriam da cor litúrgica do Advento, a cor roxa, que é o tempo dessa sobriedade, desse E o rosa também, interiorização, né? E o rosa no terceiro domingo, o domingo da alegria. Então nós vamos ver uma coroa com 3 velas roxas e uma vela rosa. Alguns acham que daí precisa ser a coroa com a vela roxa, vermelha, verde e branca. Também cada cor falando desse sinal, né? Da esperança, da conversão, da alegria, do tempo próprio do Advento. Mas se você quer fazer uma coroa com as velas coloridas, né, nessas cores, tudo bem. Se você quer fazer uma coroa com as velas roxas e rosa, tudo bem também. Sempre a gente tem que aproximar mais do sentido litúrgico mesmo do tempo do Advento. Isso para as nossas igrejas e comunidades. Mas lá na sua casa você pode fazer uma coroa do Advento também para rezar com a família e preparar o coração para a vinda do Senhor. Perfeito. Queria que o senhor, para a gente finalizar, deixasse uma mensagem para quem está em casa para viver bem esse tempo do Advento. Sim, somos peregrinos de esperança, vamos renovar nesse tempo a nossa esperança. Às vezes a vida parece, né, ser um pouco complexa, os desafios, as provações que nós enfrentamos tende a nos desanimar, a roubar a alegria, a fé do nosso coração. Não deixe isso acontecer. Nós não estamos sozinhos. Advento, Natal, Deus conosco. Jesus caminha conosco, Ele prometeu, Ele cumpriu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que essa esperança nos anime a seguir com paz, com fidelidade, com perseverança até o fim. Amém. Maravilha, muito obrigado, Padre, a sua bênção, reze sempre por nós, bom Advento, bom Natal e que Jesus possa de fato renascer no seu coração, no seu ministério. Amém, Deus os abençoe e assim seja para vocês e para todos.